Você comentou agora há pouco sobre, desde o meio do ano no Cruzeiro, o presidente, o dono da SAF, enfim, ter conhecimento do seu desejo de voltar. Eu queria que, se você puder, se alongasse um pouco nisso. Como é que você chegou no meio do ano, já tinha sentido que não estava encaixado no Cruzeiro? Como é que você falou essa coisa para ele? E acrescentando, você respondeu ao Felipe, salvo engano, sobre ter problema, entre aspas, com uma pessoa numa provocação, uma resposta em jogos contra o Santos. Você poderia falar quem é? Eu não sei quem que é. Ah, perfeito. Quem? Quando eu fiz o gol, ele tava me xingando desde lá de cima. E o que eu falei pra ele foi a mesma coisa. Me respeita que eu tô na minha casa também. Perfeito. Como ele tá, eu também tô na minha casa. Mas só foi isso. Foi em direção a uma pessoa, não foi ao clube. Perfeito. Então, fico com a primeira parte sobre o presidente do Cruzeiro. Não, acho que era sabido de todo mundo que eu queria ter mais minutos, que eu queria demonstrar meu futebol. E aí eu entrei nesse assunto da questão tática, uma questão totalmente diferente. Mas ele sabia disso muito antes do final do ano. E como todo mundo sabe, eu sempre quis voltar e achei que esse era o momento certo, junto com o presidente que praticamente cuidou de mim quando eu era criança. E as coisas foram acontecendo. Quando a gente veio jogar aqui contra o Santos, dei camisa para todo mundo, mostrei a cidade para eles, todos gostaram bastante. Pedrinho ontem mesmo me mandou mensagem, disse que está muito feliz por mim, que entende esse momento de estar mais perto da família, de ter mais minutos. E entre outras pessoas, o Leonardo Jardim também, a gente conversou hoje de manhã. Então, o Caio Jorge me ligou hoje, o pessoal do Cruzeiro, todos felizes por mim. E como eu falei, era um desejo meu, ele sabia disso, só teria um lugar para mim sair do Cruzeiro, que era o Santos. Gabriel, aqui no teu lado esquerdo, tudo bem? Boa tarde. Anderson Laria, canal Aliado Santista, Rádio ISFM. 2 em 1, se me permite. Há quem diga, alguns comentaristas, que essa tua volta ao Santos é um passo atrás na carreira. E aí eu quero que você responda a esses críticos que estão colocando isso como um passo atrás à carreira e não uma volta ao clube que te revelou. Falando em clube que te revelou e clube que você teve passagem importante, se fizer gol contra o Flamengo, vai comemorar tanto quanto comemorava contra o Santos, Gabriel? Boa tarde. Se o passo atrás for voltar para o maior time da Terra... Não tem passo para trás melhor do que esse. O tanto de ídolo que o Santos tem, a torcida que o Santos tem, esse estádio aqui, onde o Rei jogou, praticamente o único time que já com a coroa aqui em cima. Não vejo como isso. Eu vejo como uma história. A história do clube do Santos é essa. E praticamente sempre foi assim, né? A mídia contra o Santos e a gente sempre deu a volta por cima. Quanto comemorar os gols, cara, eu sou um jogador que respeito todos os clubes, como eu sempre respeitei o Santos. Eu não sou o tipo de jogador que levo desaforo para casa, às vezes até, entre aspas, erro com isso. Mas sempre tratei o Santos com muito respeito, sempre tratei o Flamengo com muito respeito, sempre vou tratar o Cruzeiro com muito respeito. Mas comemorar gol, para mim, é algo especial. E se me xingarem, se me tratarem da maneira que eu não acho correta, eu vou comemorar sim, sem problema nenhum. Lógico que a torcida vê muito o lado dela, mas também me xingaram muito aqui também. Então, faz parte, a pressão é normal dentro do futebol. E se eu me sentir desrespeitado, é óbvio que eu vou comemorar. Eu respeito muito o Cruzeiro, é um time que realmente me abraçou de uma forma que eu nunca imaginei. A torcida do Cruzeiro, os presidentes, a diretoria, os jogadores, eu sou realmente muito grato. Eu tenho um contrato com o Cruzeiro ainda. E todos sabiam que meu desejo era voltar para casa. Então a gente vai conversar, a gente tem praticamente um ano inteiro para resolver isso. Mas todo mundo sabe que Santos é minha casa, é onde eu venho de férias, é onde eu venho ver minha família. Então, depois o presidente vai resolver isso.
Gabigol, aqui à sua esquerda, Vinícius Figo, da Santa Cecília TV. Você comentou algumas vezes sobre a vontade de voltar antes para o Santos. E quando você anuncia a sua saída do Flamengo, ainda em 2023, 2024, né? Você tem um interesse do Santos em contar com você para ser o nome dessa volta para a Série A. O que ali aconteceu para não dar certo esse retorno já em 2025? E queria que você falasse sobre a relação com o Vojvoda. Se você já conversou com ele, se ele já conversou contigo, como ele pretende de usar visando a estreia do próximo sábado. Muito obrigado. Seja bem-vindo de volta ao Santos. É difícil você atacar uma coisa que aconteceu para não dar certo. Eu ia voltar para o Santos em algum momento da minha vida. Meus pais sabem, meus amigos sabem disso. Então é difícil falar assim, foi por causa disso que eu não fui. Mas como eu falei lá no Cruzeiro, é uma equipe com uma estrutura maravilhosa, com um projeto maravilhoso. Eu sou muito amigo do Pedrinho, do filho dele, da diretoria, que também estava lá, o Pelaipe, o Matos estava lá também. Então foi uma decisão de momento, uma decisão que eu não me arrependo. E até por causa disso eu estou aqui, porque talvez se fosse outro time não me cederia ao Santos, por eles entenderem como é que eu sou, como é a minha família, como sou eu como pessoa. Então, para mim, esse foi o momento certo. E, como eu falei, em algum momento isso ia acontecer. E sobre o Vojvoda a gente conversamos um pouco, mas mais dentro do campo. Ele conhece bastante minhas características. Ele tem me surpreendido muito com os treinos e com o jeito dele. Tenho gostado bastante e espero que a gente possa ser muito feliz juntos. Gabriel, aqui. Messias Pinho, Varanda, Futebol e Debate. Duas em uma, né, se você me permite. A primeira, por que Gabriel B na camisa e não Gabigol, como você saiu daqui, todo mundo conhecendo você como Gabigol? E a segunda é uma pergunta mais como torcedor, né? O peso que a torcida está colocando talvez em você, porque nós estamos vindo de anos e anos e anos de sofrimento. Caímos em 2023, passamos por uma Série B, o presidente Marcelo conseguiu soerguer esse time para a Série A de novo. O ano passado, eu pessoalmente achava que o Santos lutaria por coisas melhores e passamos até a última rodada, ganhando do Cruzeiro, graças a Deus, para conseguir acabar em 12º e até conseguir uma Sul-Americana, que era coisa impensável. Então a pergunta é, o peso que você, se você está sentindo esse peso, essa torcida colocando esse peso, essa esperança de que você, junto com o Neymar e os outros jogadores, vão levar o Santos a títulos ou pelo menos a disputá-los, né, a chegar a uma fase importante. E seja bem-vindo novamente. Obrigado. Então, nunca foi Gabigol na camisa, né? Desde pequenininho aqui no Santos, sempre foi Gabigol. É que a torcida sempre te chamou de Gabigol. Não, mas pode continuar chamando, não tem problema nenhum. Nunca teve Gabigol na camisa e o Gabriel B, como eu sou conhecido, né? No Santos sempre foi assim. Então eu falei, tô voltando para casa, tem que ser como começou. Então foi uma escolha pessoal e é normal que a torcida tenha expectativa alta, até porque a gente joga no Santos. No Santos tem que ser assim, tem que ter pressão, tem que buscar os títulos, a gente não pode pensar menos do que isso, mas também temos que ser realistas. A gente está num momento de reconstrução, um momento que precisamos muito da torcida, precisamos muito da energia positiva de todos. E como eu falei, principalmente em casa. Eu acho que em casa, na Vila, a gente não pode deixar pontos para trás. Todos os adversários que vierem aqui ter que sentir que o Santos vai vir forte, que vai vencer. E eu mesmo pude provar isso agora contra o Santos. A Vila estava linda. Então eu espero que todos os jogos sejam assim e que a gente possa corresponder dentro de campo. E não a gente sabe como é o futebol, e não é o Neymar, não é o Gabigol. É o time inteiro, não jogam 2, jogam mais de 11. Então precisamos de todo mundo junto, todo mundo muito bem. E precisamos ser uma equipe forte, não ter 2 jogadores muito bons, ou 3 ou 4. Temos que ser uma equipe forte, em conjunto, e aí sim o individual vai aparecer.